sabe? Seus filhos pedem aconselhamento? Assim, com relação aos, né, aos seus netos, aos filhos deles? Eles sempre... o meu filho, o meu neto mais velho só, que ele, quando a gente se converteu, tudo, ele já tinha 2 anos, 3 anos. Mas os outros, sim. Eles cresceram assim, todos eles tiveram cantinho da disciplina, sabe? Minha filha me ligava e falava: eu quero falar com a Super Nani, não quero falar com a minha mãe. Aí ela falava: mãe, o que eu faço com isso aí? Então, eles seguiram todas as orientações. E como que é esse tal cantinho da disciplina? Porque tem gente que às vezes usa isso e faz errado, né? Que também bota, às vezes, a criança ali sofrendo e falando que é o cantinho da disciplina, bota lá de cara pro muro, de joelho no milho, dá umas pauladas, é o meu jeito de meu cantinho da disciplina, né? Então, o cantinho da disciplina é o método, na verdade, que quando você faz ele bem feito, quando você entende qual é o princípio do cantinho da disciplina, ele funciona. Se você faz de qualquer jeito, não funciona mesmo, tá? Então, ele tem um princípio. Qual é o princípio? Você primeiro ensinar teu filho aquilo que você quer dele, tá? Falar para ele o que você espera dele, porque a gente às vezes como adulto pensa que a criança sabe o que a gente espera, sabe? E a criança não sabe, então ela tem que aprender. Primeiro, você ensina. Segundo, você observa. E terceiro, que são princípios bíblicos, né? Você corrige. Se a correção é bem sucedida, ótimo. Se a correção não é bem sucedida, você disciplina, entendeu? Então, esse é um princípio bíblico. Deus faz a mesma coisa com a gente. Então, Ele nos dá a palavra, você aprende na palavra, você age. Se você não age certo, Ele te corrige através da palavra. E se você não acerta, Ele te disciplina para que você aprenda. O princípio é o mesmo. Esse é o princípio do cantinho da disciplina. Então, a partir de que idade você pode aplicar? A partir dos 2 anos, a criança já tem maturidade para entender regras, obediência e tudo isso. Então, você estabelece quais são as regras. O que você quer do teu filho? Tá? O que você quer ensinar para teu filho? Então, o que geralmente acontece? Então, os pais querem ensinar os filhos a arrumar os brinquedos, depois que ele brinca, a não bater, tá? A comer na hora certa, sei lá, lavar as mãos, enfim, diferentes coisas. Poucas coisas, 4, 5 coisas. Você estabelece essas regrinhas para as crianças. Você fala isso para ele, tá? Olha, a mamãe espera de você isso, tá bom? Entendeu? Você observa a criança. Se a criança obedece isso, aprende isso, tudo bem. Você elogia essa criança. Nossa, que bom, você lavou a mãozinha antes de vermos. Enfim. Se a criança não obedece, você chama ele, você mostra a regrinha. Você fala: olha, você lembra que a mamãe falou que precisava lavar a mão antes da refeição? Você não fez isso. Estou te dando uma advertência, aqui um aviso, tá? Olha, a regra é essa, você não cumpriu, tá? Só, se a criança repete esse mesmo desobediência no período de 24 horas, não uma semana depois, sabe? 24 horas, você chama ele, você fala: olha, você lembra que a mamãe te deu um aviso? Você não cumpriu. Então, você vai sentar aqui nesse cantinho para você pensar por que você sabia a regra e você não obedeceu. Quanto tempo essa criança fica aí? 1 minuto por ano de idade. Não é. Até que teu pai volta, você fica sentado. Até que a mamãe termine de cozinhar, você fica sentado. Não. Criança de 2 anos é 2 minutos. Por quê? E não amarra a criança, não maltrata a criança, não vira, tem que virar para a parede. Racional, não é? Sentadinho, pode ser uma cadeirinha, pode ser um degrau de uma escada, um lugarzinho que tenha para ela. Essa criança fica ali. Quando termina os 2 minutos... Conversando tranquilamente, sem xingar a criança. Você vai ficar aqui... Sem gritar, sem agredir, tá? É racional, é entendimento. Para a criança pensar, porque ele sabia o que você esperava dele e ele decidiu não fazer. Bom, então depois desse tempo você vai lá, você fala: filho, você sabe porque você estava aqui? Geralmente a criança sabe, tá? Sim, porque não fiz tal coisa. Então tá bom, então é para você sabe, a próxima vez você faz, tá? Você dá um beijo, dá um abraço, a criança continua normal.
Se a criança não sabe, você explica para ele. Olha, você tinha uma regrinha que era para você fazer isso, você não fez. Então, a próxima vez você faz. Esse é o cantinho de disciplina. Então, não é violento, não é agressivo, não é quando você está descontrolada. Não é deixar o dia inteiro. Não é deixar o dia inteiro, tá? Nem 2, nem 3 horas, nada. É uma coisa tranquila, tá? Quando o método é aplicado desse jeito, com tranquilidade, dá certo. Porque a criança, você vai raciocinando com a criança, entendeu? É o que a gente falou antes. Se você explica para a criança o porquê dessa orientação que você está dando, ela vai entender e ela vai acabar obedecendo, aprendendo e incorporando no dia a dia dela, entendeu? Então, por exemplo, esse negócio de lavar a mão antes de uma refeição. Você explica por quê, aí a criança vai entender e ela vai acabar aprendendo isso aí. E a criança que já está tão desobediente, por exemplo, ela tem lá 8 anos, você botou lá 8 minutos, no 3º minuto ela já levanta, eu não vou fazer, eu não vou ficar aqui. Você leva ela com muita tranquilidade, o que é muito difícil, tá? Coloca ela aí no cantinho. Porque tem criança que já tem mais força que adulto hoje em dia. Então, mas aí que tá, aí o adulto tem que ter... Até quando você aplica esse método? Esse método dá para aplicar até uns 8 anos, dá para aplicar tranquilo. Depois dali, aí você vai mudando o método, o princípio continua sendo o mesmo. Tá, o princípio. E você vai colocando o cantinho da reflexão, você faz a criança, como a criança já sabe, escrever e tudo, faz ela escrever o porquê ela não obedeceu, porquê ela decidiu. Você faz outro procedimento muito mais racional com uma criança mais velha do que com aquela criança pequenininha. Sim. Mas o princípio é o mesmo. Sim. O princípio é você ensina, você observa, você corrige, ou você disciplina. Sim. Que isso é como Deus age com a gente. Sim. É igualzinho. E fala-se muito, né, da questão de disciplinar com amor, de ter a paciência, mas sim ensinar regras, ensinar, né, os princípios e até a disciplina. Mas existem pessoas que ainda usam a questão da passagem bíblica que fala da vara da disciplina como uma justificativa, um método para bater na criança. Como que você enxerga essa parte da passagem mesmo? Então, essa é uma pergunta que praticamente me fazem em todas as palestras que eu vou. É porque o pessoal sabe que eu sou contra bater, então eles me confrontam assim, você que é cristã, como que você aplica essa... Então, o que eu entendo, e é uma coisa que eu tenho orado, meditado e falado com os pastores e tudo. A vara é mencionada em Provérbios, que é Antigo Testamento. Jesus veio depois. E quando ele veio, não mudou o princípio, mas ele mudou os métodos. Tanto é que, desde o Antigo Testamento, Ezequiel já falava, colocarei minhas leis no teu coração. Então, a mudança vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Sim. Porque eu posso bater em você e te levar pela dor a obedecer aquilo que eu estou falando. Mas ele não quer dizer que você mudou. Sim. O teu coração, o teu entendimento e a tua atitude. Quando Jesus veio, ele mudou. Entendeu? Sim. Então, ele muda inculcando os princípios no coração. Sim, para que obedeça por para amor. Que obedeça por amor. Não deixe de obedecer. Não é pela dor ou porque por medo. Sim. Porque quando você bate, se você não faz isso com entendimento, Karina, você espanca teu filho usando a palavra de Deus. É muito perigoso isso. É muito perigoso. Eu estou usando a vara. Você descarrega a tua raiva, o teu nervosismo no teu filho para que ele te obedeça. Pode te obedecer? Pode. Por medo. Mas isso não quer dizer que acontecer a mudança aqui dentro. Então, a vinda de Jesus mudou a maneira de você disciplinar. Então, hoje, Deus nos disciplina. Deus nos corrige e Deus nos disciplina. Mas não é com agressão, entendeu? É trazendo, é por amor, porque você sente o amor dele que quer a tua mudança, sabe? Então, ele te leva a obedecer por amor. Sim. Tá? Isso vale até em todos os relacionamentos, né? Não é no relacionamento de marido e mulher, é por amor. A questão da mulher, né, ser submissa ao homem,
Então tem muitos que usam disso justamente para agir com violência. Também e a mulher tem que me obedecer. Tem que obedecer, você tem que ser submissa, você tem que ficar comigo até que a morte nos separe. E a gente vê que tantas pessoas vivendo em sofrimento por não ter o entendimento de que o tal o que vale é o amor. É isso. Porque quem ama obedece, mas obedece por amor. É um ciclo, né? O próprio Jesus fala, se você me ama, você obedece meus mandamentos. Sim. Então é por amor que eu tenho que obedecer. Então, qual é essa aplicação desse princípio no relacionamento pais e filhos? Entendeu? Você tem que amar tanto a teu filho para que esse amor que você tem, que a gente tem pelo filho, constranja ele e leve a obedecer. Eu sei que minha mãe e meu pai querem o melhor para mim. Eu sei que eu posso não entender isso hoje, mas ela sabe melhor do que eu. Sim. É o mesmo relacionamento nosso com Deus. Entendeu? O amor de Deus constrange. Sim. Esse amor. Que esse amor sacrificial. Sim. Esse amor sacrificial, você abre mão. Quando a gente fala que o filho entende o sacrifício da gente em ter esse tempo com eles, esse é o entendimento de amor sacrificial. Então, isso leva essa criança, bom, minha mãe abre mão dela mesma, tá, para ficar comigo, isso me leva a obedecer. Entendeu? É esse o caminho. Sim. Esse é o caminho do relacionamento Deus Pai com a gente e do nosso relacionamento com os filhos. Sim. É fácil? Não, não é fácil. Mas é o caminho, Sim. não tem outro, entendeu? E é o que funciona. É o que funciona. É o que funciona. Às vezes, entendeu? Muitos ganhos que parecem, né, ser ganhos momentâneos, ali como você disse, de obediência. Então, se não houver o entendimento, ele é passageiro. Exatamente. Ele é ilusório. É nesse momento. E o que é o pior de tudo isso? Acaba produzindo um afastamento do relacionamento pais e filho. Sim. Entendeu? Porque quando você faz isso com entendimento, você aproxima teu filho para você. Entendeu? Ele acaba entendendo, filho, olha, a mamãe sabe o que é melhor para você. Quando você fala para teu filho que tem certas coisas que não são boas para ele assistir, né, no computador, YouTube, etc. e tal, você sabe, ele não sabe. Porque ele não viveu o suficiente para saber, entendeu? Então ele vê, eu acho que aí está o grande desafio dos pais. Nós temos que mostrar isso para ele. Olha, filho, eu estou fazendo isso porque eu te amo, entendeu? Não é porque eu tenho raiva de você, ou porque eu não quero que você viva isso, porque não é bom para você. E eu sei. Aí é onde entra a experiência nossa com Deus, entendeu? Porque eu passei por isso. Sim. Eu tenho um exemplo que eu falo sempre, né? Por exemplo, quando uma criança pequenininha, ela vem, coloca o dedinho na tomada, sabe? Ela não sabe que ela pode levar um choque. Mas você sabe. Sim. Então, você está falando que não, porque você sabe aquilo que pode acontecer. Tá? E é o que Deus está fazendo com a gente. É o que Deus ele tá sabe. Olha, por isso que ele não dá aquilo que a gente pede. Exatamente. Porque ele sabe, se eu te der isso, você está frita. Exatamente. Lá na frente você vai levar um choque, você vai cair lá na frente. Exatamente. Né? Então, não experimenta a droga. Por quê? Porque eu sei o que pode acontecer, entendeu? Sei o que pode acontecer. Entendeu? E então, eu acho que sempre é tempo que eu falo da gente mudar e a gente até falar para os nossos filhos. Eu sei que coisas que eu aprendi depois da minha conversão e do meu entendimento, que hoje eu falo alguma coisa, meu filho falou, mamãe, mas antes não era assim. Eu falo, antes a própria mamãe não sabia. Mamãe foi surpreendida, Deus falou com a mamãe, explicou que isso era errado e tal. Então eu acho que a gente abriu o nosso coração para o nosso filho com verdade, mostrar também que a gente tem fraqueza, que a gente erra, isso gera ainda mais confiança, né? O laço se fortalece mais. Com certeza. Então a gente não precisa se envergonhar de coisas que a gente fez e que estava errado ou que a gente não sabia, né? E tentar passar pano ali, fazer, não, mamãe sempre foi perfeita, é que agora eu mudei a regra. Não, eu errei, eu não sabia, eu descobri isso ontem. Então, eu percebo esses frutos com meu filho. É muito bacana a gente ser verdadeiro. Né? E cuidar nos pequenos detalhes, nessas questões que a gente acha que é banal, nas mentiras, em coisas que a gente usa, né, como forma de atrair a criança para ela obedecer. Quando a gente explica realmente o fruto, ele é
Ele é real. Exatamente. É isso mesmo. Eu acho que principalmente a gente, né, que se converteu já de adulto, então a gente aprendi depois, né? Tinha muitas coisas erradas que eu fiz, né? E a gente continua aprendendo. E continua aprendendo. Sabe? E aí está a bênção, né? Que é a graça de Deus que nós temos hoje, sabe? Que não nos culpa, mas Ele nos dá a possibilidade do arrependimento, de mudar de atitude, né? Sim. Mas é o que nós falamos. Quem tem que mudar de atitude sou eu. Sim. Entendeu? Ele me oferece, me mostra, eu posso continuar naquele erro ou eu posso mudar, é uma escolha minha, entendeu? Sim.